Fala galera que se liga aqui no canal Elétrica em Questão. Então, voltando com a parte 2 do vídeo de aterramento de sistemas, falar um pouco aqui sobre aterramento de equipamentos. Então, aqui vou mostrar dar uma ênfase em subestações. Então, a malha de aterramento deve ser construída sob o terreno no qual está implantada a subestação. Então, a subestação e embaixo dela eu tenho a malha de aterramento. Então, a malha de aterramento, ela está sob a subestação, então embaixo da subestação. E deve ser ligada às seguintes partes do sistema. Então, ali, o neutro do tráfego de potência. Então, se meu transformador tiver neutro, eu vou ligar o ponto comum ali, o ponto estrela, à minha malha. Então, um elemento que deve ser ligado é o ponto comum do meu transformador à malha de aterramento. Os para-raios, claro, né? Todos os para-raios instalados nas extremidades do ramal de ligação também devem ser interligados ao sistema de aterramento. Carcaça metálica dos equipamentos, então temos que fazer a equipotencialização. Então, todas as carcaças metálicas, todas, sejam de transformadores de potência, transformador de medição, transformador de proteção, cubículos, ali, parte metálica de disjuntores, os bancos de capacitores, carcaça de motores e etc. Então, parte metálica, o que tiver carcaça metálica deve ser, olha aqui, deve ser ligada à malha de aterramento, ao sistema de aterramento. Aqui, suporte metálico, então ali vou ter chaves fusíveis, né? Chaves fusíveis vão ter partes metálicas ali da manobra, da base. Então, esses suportes metálicos também devem ser ligados. Isoladores de apoio, transformador de medição, né? Com evidenciado aqui chapas, das caixas de passagem, telas metálicas de proteção, portões, etc. Então, resumindo aqui, ó, coloco aqui e reforço para vocês todas as partes metálicas claro, né? Fazendo ali a exclusão das partes metálicas que normalmente são energizadas. Por exemplo, aqui, ó, barramentos. Então, eu tenho meu barramento de cobre ali. Claro que ele não deverá ser ligado, porque ele é um condutor de eletricidade. Beleza, galera? Então, vamos continuar. Aqui, vamos falar aqui sobre elementos de uma malha de aterramento. Então, aqui, ó, é uma malha de aterramento em geral. Não é só de subestação, não é só de residência, não é só de indústria. É uma malha de aterramento em geral. Então, os condutores, as conexões, condutores de proteção e eletrodutos de aterramento são elementos dessa malha. Então, vamos ver cada um desses elementos. Então, eletrodo de aterramento, condutor de aterramento, que são conexões, e o que é um condutor de proteção. Então, todos esses nós vamos ver aqui passo a passo. Então, vamos começando aqui pelo primeiro elemento ali que nós discutimos, né? Os eletrodos de aterramento, também chamado de eletrodos verticais. Nós vemos ele também implementado de forma vertical, né? Fincados no solo. Mas, desde já, eu queria dizer para vocês aqui que existem eletrodos, né, que são fincados de forma horizontal.
Então, é possível, né? A norma permite que um condutor, aqui um eletrodo, seja ligado aqui, ou instalado de forma horizontal. Às vezes até cabos, né? Por exemplo, a minha intenção de ligar ali a terra, a, os eletrodos é aumentar a área de seção, a área de contato, diminuindo a resistência, né, de aterramento da minha malha, né? Então eu coloco eletrodos de forma vertical fincados para o objetivo encontrar um solo de menor resistividade, onde eu consiga fazer o escoamento correto ali da minha, o escoamento com maior facilidade, das minhas correntes de fuga, das minhas correntes de defeito. Então esses eletrodos eles podem ser constituídos da seguinte forma, né? Eles podem ser, por exemplo, eletrodo de aço galvanizado, ou aço cobreado, são os mais comuns, tá? Então o aço galvanizado, em geral, após determinado período de tempo, o eletrodo sofre corrosão. Ele provavelmente vai sofrer corrosão, aumentando a resistência de contato dele com o solo, né? Seu uso, portanto, é restrito. Já em se falando aqui do eletrodo de aço mais cobreado, né? Ele é aço no seu interior, mas o exterior ele tem um banho de cobre. Então aqui, ó, dada a cobertura de cobre, então é uma camada de cobre, né, nesse aço, ali por isso que eu tenho o eletrodo cobreado, sobre um vergalhão de aço, o eletrodo adquire elevada resistência à corrosão, mantendo suas características originais ao longo do tempo. Então, esse banho de cobre aqui faz com que eu tenha uma boa resistência à corrosão e também a diminuição, né, da resistência. Então, a resistência de contato, a resistência de contato com o solo diminui. No caso, de havendo corrosão aqui no meu sistema de eletrodos, eu vou ter a elevação da resistência de contato com o solo. Ou seja, então, o meu sistema, a minha malha de aterramento, quando for imposta a ela um defeito, uma corrente de defeito, essa corrente de defeito irá fazer com que irá ter uma maior dificuldade de escoamento. E tendo maior dificuldade, eu tenho aparecimento aqui, ó, de tensões perigosas, principalmente aquela tensão de passo. Então, vamos lá, olha aqui, galera. Trouxe para vocês um eletrodo, né? Um eletrodo de aço cobreado, fincado no solo. E ali eu tenho ele está trabalhando ali numa malha de aterramento. Olha aqui, ó, uma ilustração de um eletrodo que foi fincado de forma aqui, ó. É um eletrodo horizontal. Esse aqui é um eletrodo que está sendo utilizado da forma vertical. Beleza. Agora vamos falar do segundo elemento, que é o condutor de aterramento. Tendo aqui as ligações ao eletrodo de aterramento via condutor de aterramento devem ser tantas quanto necessárias à equipotencialização. Assim, dependendo das circunstâncias, ela pode se resumir a uma única ligação. Então, eu tenho minha malha de aterramento,
né? Eu vou ter minha malha de aterramento. A minha malha de aterramento vai ser ligada a um barramento de equipotensilização. Então, esse barramento de equipotensilização que receberá ali os outros sistemas a serem aterrados, eu vou ter que ter pelo menos, ó, então eu tenho uma malha de aterramento, eu vou ter que ter pelo menos no mínimo, uma ligação para o exterior. Então, como podem incluir outras, destinadas, por exemplo, à conexão de massas, linhas externas, elementos condutivos e de utilidades internas e elementos condutivos de edificação diretamente ao leitor de aterramento. Então, eu vou ter um barramento BEP, barramento de potencialização, e aqui vou ter a minha malha, né? Acho que rápido aqui de uma malha de aterramento. Então a malha de aterramento, ela está no solo, e aqui, ó, eu vou ter uma conexão elétrica e um cabo. Esse aqui está sobre a terra, esse aqui está no meio exterior. Então, se eu tiver uma ou mais malhas de aterramento, eu vou ter que interligá-la aos BEPs possíveis. Se eu tiver mais um BEP para cá, um barramento, vou ligar também a minha malha ao barramento, e quantas malhas tiverem, eu vou ter que interligar através do barramento de potencialização. Conexões, galera. Vamos falar um pouco sobre conexões. Então, são elementos metálicos utilizados para conectar os condutores nas emendas de derivação, nas emendas ou derivações. Existe uma grande variedade de conectores. Então, existem conectores prensados, soldados, de aperto, de compressão. Então, esses elementos eles fazem o quê? As ligações, as conexões elétricas dentro da malha de aterramento, seja entre malhas, seja entre o condutor da malha e a arte, seja também quando eu saio da minha malha, ligo o meu barramento de potencialização, e eu tenho que ligar as minhas carcaças metálicas. Também eu utilizo diversos tipos de conectores, esses conectores, né, para que eu tenha uma conexão de baixa resistência. Condutores. Então, condutor de proteção é aquele utilizado para ligações das massas aos terminais de aterramento principal ou parcial, aos BEPs. Então aqui eu tenho meu BEP, e aqui, por exemplo, eu tenho meu painel. Então, vamos dizer, um painel elétrico. Aqui eu tenho um motor elétrico. Então, meu painel deve ser ligado ao BEP. Meu painel vai ser ligado ao BEP. Claro também que vai ser aterrada a carcaça metálica. Eu posso também sair aqui do meu BEP para outra carcaça metálica, que é do motor. Então, todos esses elementos que saem do meu BEP e irem fazer a potencialização com as carcaças metálicas ou tomadas, no caso do painel, por exemplo, pode ser um painel de distribuição, eu tenho uma tomada elétrica. Essa tomada elétrica também será interligado a um sistema de aterramento geral através de um condutor chamado condutor de proteção. Então, se nós quisermos ali saber um pouco mais sobre
esse tipo de, sobre esses elementos, né, sobre o condutor de proteção, sobre as conexões, condutor de aterramento e leitura de aterramento, eu encontro o dimensionamento, né, as seções mínimas de ligação na NBR 5410. Beleza, galera? Então, na aula 3, nós vamos falar sobre tipos de aterramento. Então, eu espero por vocês na terceira parte. Até breve.